Dom João V reinou em Portugal durante a primeira metade do século XVIII. Do início do seu reinado em 1706 até ao fim, em 1750, o traje português sofreu grandes alterações. Por isso, neste vídeo, vamos analisar o traje em Portugal ao longo do reinado de Dom João V e perceber como é que a moda evoluiu. Antes de começarmos, não se esqueçam de fazer like e subscrever. Durante o reinado de Dom João V em Portugal, seguia-se a moda francesa. A moda francesa impôs-se no país no final do século XVII, durante o reinado de Dom Pedro II, o pai de Dom João V. Até aí, era a moda espanhola que dominava o traje português. A moda espanhola, por essa altura, destacava-se por ser severa, rígida e arcaica. Em pleno século XVII, homens e mulheres ainda utilizavam o gibão, uma peça de origem medieval. No período pós-restauração, Portugal procurou afastar-se da influência espanhola, e isto incluía a forma de vestir. No entanto, Portugal tinha preocupações maiores e o traje não foi uma prioridade. Além disso, Dona Luísa de Gusmão, a nova rainha de Portugal, era espanhola. Por isso é que apenas no reinado de Dom Pedro II, Portugal se começou a abrir a novas influências ao nível do traje. E muito se deve em parte às suas duas esposas, Dona Maria Francisca de Saboia, que era uma francesa, e Dona Maria Sofia de Neuburgo, que, apesar de ser alemã, era uma fervorosa seguidora da moda francesa. É por isso que no reinado de Dom João V, vestir-se à francesa era estar na moda. A moda no século XVIII era, antes de mais nada, um instrumento político e uma forma de distinção social. A maneira como cada um se vestia refletia, ou deveria refletir, a sua posição na sociedade. Os primeiros a adotarem as novas modas eram os aristocratas, que eram depois imitados pela burguesia e assim sucessivamente até chegar às camadas populares que tentavam adaptar a moda à sua realidade e possibilidades. Quando Dom João V subiu ao trono em 1706, a moda francesa já estava implantada, pelo menos na corte e na aristocracia portuguesas. Lentamente seguiu-se o resto da sociedade, embora sempre ajustada às condições de cada um. Mas isto levanta uma questão. Como é que em Portugal se sabia como era a moda francesa e como é que os portugueses lhe tinham acesso? Bem, através de várias maneiras. Uma era através dos embaixadores e enviados portugueses ao serviço do rei. Além das suas obrigações políticas e diplomáticas, estes também satisfaziam as necessidades materiais do rei e da corte, que lhes podiam encomendar bens tão variados como baixelas, carruagens, livros, obras de arte e também roupas e acessórios. Do reinado de Dom João V sobreviveu uma nota enviada para Paris, onde se pede que se procure saber quais são as mais elegantes damas da corte francesa e que se elabore uma lista com as roupas que estas usam, acompanhada de gravuras e do preço estimado para cada peça. Outra era através das chamadas Pandoras. As Pandoras eram umas bonecas em miniatura, embora também as houvessem em tamanho real, que eram produzidas em Paris e vestidas com miniaturas de roupa da moda. Estas bonecas eram enviadas para toda a Europa, América e até para o Império Otomano, e os clientes podiam fazer os seus pedidos através das bonecas. Através de registros documentais sabemos que a corte portuguesa também as recebia. Outra forma era através da circulação de gravuras como esta, ou esta, que estão na origem das primeiras revistas de moda, que só começaram a aparecer no final do século XVIII. Mas afinal, o que era vestir-se à francesa? Nos primeiros anos do século XVIII, a moda era ainda a do final do século anterior. No traje masculino, a moda espanhola composta por capa e gibão foi substituído pelo justacor, que em Portugal se chamava casaca, juntamente com a véstia e os calções. No século XVIII, os homens eram autênticos pavões, utilizando rendas, plumas, bordados e sapatos de salto alto. O toque final era uma peruca volumosa, que mais tarde se tornou mais pequena e compacta, e um chapéu de 3 bicos chamado tricorde. Ao longo do século XVIII, o traje masculino manteve a composição em 3 peças, apenas mudando o corte e os seus complementos. Já o traje feminino era mais complexo e variado. Existem vários tipos de vestido, mas os dois principais eram a mântua e o hábito de corte. As mântuas surgiram na década de 70 do século XVII e a princípio eram consideradas roupas informais e de andar por casa, mas acabaram por se tornar aceitáveis para uso diário. A diferença entre as mântuas e o chamado habit à la française, que se utilizava até aí, era que as mântuas eram construídas quase como um kimono e não tinham nenhum tipo de estrutura. O habit à la française era composto por uma saia e um corpo rígido reforçado com barbas de baleia. Como o corpo já era rígido, não necessitava de espartilho. Já a mântua era uma peça drapeada que se utilizava sob um espartilho e em conjunto com uma saia que em Portugal se chamava guarda-pés. A mântua fechava à frente com atilhos ou alfinetes sobre o espartilho, que era oculto por uma peça chamada stomacher, que era igualmente fixa com alfinetes. Ao contrário da mântua, o hábito de corte não era considerado um vestido de moda, era antes um género de uniforme. O hábito de corte, que evoluiu do hábit à la française de meados do século XVII, era um vestido igualmente composto por um corpo rígido, reforçado com barbas de baleia, com mangas de renda e decote largo, saia e uma cauda atada à cintura. Este vestido apareceu na corte francesa como resposta às mântuas, que eram consideradas demasiado informais para frequentar a corte. O hábito era assim um vestido formal para cerimónias. Neste retrato de 1729 podemos ver Dona Maria Ana da Áustria, Rainha de Portugal, com um hábito de corte.
É muito próximo com o vestido de coroação da Imperatriz Catarina I da Rússia, datado da mesma época. O hábito de corte foi utilizado ao longo do século XVIII virtualmente inalterado. Às vésperas da Revolução Francesa, era quase uma relíquia do passado e pouco tinha a ver com o que as mulheres estavam a utilizar. Outro vestido popular era o hábito de amazona, que era utilizado para montar a cavalo ou em viagem. Era composto por uma saia, normalmente com cauda, para poder tapar os pés quando se estava em cima do cavalo. Da cintura para cima era composto por uma casaca e véstia de homem, embora construídos para serem utilizados sobre o espartilho. Peruca e tricorne de homem eram igualmente utilizados. Ao longo das décadas seguintes, o traje masculino sofreu apenas alterações ao nível do corte, mantendo-se no seu essencial, mas o traje feminino foi gradualmente mudando dramaticamente a silhueta da mulher. Na década de 1710 surgem as primeiras versões dos peignées, ou bambolins. Os peignées são uma estrutura leve feita em cana ou barbas de baleia que davam volume às saias. Os primeiros eram em forma de campânula, mas estes foram mudando de forma ao longo do século, concentrando o volume sobre as ancas e cada vez mais largos e achatados. Na década de 1720, a mântua evoluiu para o chamado robe volante. Quando este vestido apareceu, os mais conservadores consideraram-no imoral, comparando-o a uma nudez velada. O robe volante tinha ainda menos estrutura do que a mântua e era construído por pregas de tecido que caíam livremente a partir dos ombros. Por debaixo, as mulheres continuaram a utilizar o espartilho e os peignées. O robe volante teve vida curta. Pouco tempo depois, deu origem àquele que é provavelmente o vestido mais icónico do século XVIII, o robe à la française. Tal como os seus antecessores, o robe à la française era utilizado sobre o espartilho, mas agora o vestido é completamente aberto à frente, revelando o guarda-pé. O stomacher mantém-se no seu lugar e com as mesmas funções. Das pregas do robe volante apenas se mantêm as de trás, muitas vezes terminando numa cauda. Ao longo da primeira metade do século XVIII surgiram outras opções mais informais para as mulheres. Estas peças eram separadas compostos por saia e corpos como o carracot, o casaquin ou o pétanlaire. As mulheres tinham ainda vários tipos de acessórios à sua disposição, como luvas, leques, mantilhas e chapéus, indispensáveis para sair à rua, pois não era moralmente bem visto uma mulher sair de casa com a cabeça destapada. Durante os reinados de Dom José e Dona Maria, o traje português continuou a sofrer alterações, continuando a seguir de perto a moda francesa. Mas isso já é tema para outro vídeo.